Ora, cá estamos nós de regresso para o Manhã CM, para continuar o Manhã CM, e recebemos com forte aplauso o Pedro Paiva, da PEP Behavior, e também o juiz de família e menores no Tribunal de Mafra, Joaquim Silva. Bem-vindos. Bom dia, muito obrigada pela vossa presença. E porquê é que pedimos para estarem cá? Porquê? Porque falamos aqui de um caso que tem dado muito que falar e que eu penso que no futuro outros casos se repetirão, que é um casal que se separa, tinham uma cadela e agora disputam em tribunal, ou pedem ao tribunal que regule quem fica com a cadela, em que regime é que fica, portanto, no fundo, uma custódia parental canina. Acontece muito destes casos, ou é um caso absolutamente... Eu sobre o caso já disse, em off já falei, não posso falar. Até sim, porque... mas esta pergunta é uma pergunta aberta. Acontecem muitos? É a primeira vez? Não. Isto é uma lei de 2017, que alterou, no fundo, a natureza dos próprios animais de companhia, que deixaram de ser coisas, puramente coisas, sim, e passaram a ser sencientes, não é? Cães ou outros tipos de animais que têm sentimentos. Que já era uma coisa que, por exemplo, António Damasio, o grande neurologista português que está radicado nos Estados Unidos, que tem vários livros publicados em Portugal, o primeiro, o Erro de Descartes, que fala sobre isso, não é? Que mesmo o ser humano não deixa de não ser, e é essencial nele, a parte emocional. Que, no fundo, todos os animais, todos os mamíferos têm. Isto é, nós também não somos esse ser transcendental, claro, e somos seres essencialmente com sentimentos. E os cães não são muito diferentes nesse aspecto, por exemplo, que é o caso aqui dos cães, não é? E, portanto, a lei já veio incorporar esse conhecimento científico, fazendo uma alteração em 2017, criando um estatuto diferenciado das próprias coisas. E, portanto, isso depois acabou por transportar isso para o próprio divórcio. No divórcio é preciso que haja um acordo entre os cônjuges para saber em que termos é que a criança, que os animais certo. Mas, Dr. Juiz, quando um casal se está a separar, não é? E já não estamos a chegar, naturalmente, ao tribunal. Estamos a falar que na regulação, enfim, nas suas partilhas, se quiserem, na regulação, se há um cão, isso consta também da regulação e do acordo? Consta, tem que haver um acordo sobre esse aspecto. Portanto, há um cão, ou, por exemplo, é muito comum neste momento, isso é todos os dias. Um cão, um gato? Isso é todos os dias, só que em regra, ninguém disputa os animais, claro, não é? Sim. Em regra, as pessoas... Chegam a acordo. Chegam a acordo. Bom, para as perguntas difíceis... Ainda ontem divorciei uma pessoa assim, com um cão, portanto, e ficou para ela. E ele tem direito a visitas? Não, neste caso não. Não pode ir passear o cão de vez em quando? Não, neste caso não. O cão fica com a mãe, fica não mesmo, fica com o pai. Adoptar o animal é a primeira vez que me acontece neste processo. Mas sabe, Sr. Juiz, e já o Nuno já vai colocar uma questão, mas ontem tivemos aqui sentado, exatamente, o Sr. Juiz está, o nosso psicólogo Paulo Sargento, que sabe, conhece com certeza, que há 10 anos disputou um animal em tribunal arbitral. Porque terá sido o primeiro caso em Portugal, porque tinha que ser exatamente, era tratado como coisa. E ele até na altura se pegou. Neste caso vem no âmbito de família de menores. Eu antes do regime já tinha fixado um acordo das partes num divórcio, que eles tinham um pastor alemão e quiseram regulá-lo da forma como regularam. E embora eu não tivesse, digamos, que regime jurídico na altura, sendo um interesse relevante, na minha perspectiva, eu que tenho 3 pastores alemães ainda por cima, claro, é um interesse das pessoas, o Tribunal tem que aceder a regular isso. Portanto, isto antes do próprio regime de 2017. Agora, para as perguntas difíceis temos o Pedro Paiva, não temos o juiz. Na realidade, aqui, quando falamos do superior interesse do cão, muitas vezes também o ego das pessoas envolvidas acabam por, tal como infelizmente nas crianças, muitas das vezes acabam por complicar aqui a situação. Tu foste encarregado da perícia deste animal. O que é que isso quer dizer exatamente? Bom, na primeira abordagem, normalmente se estivermos a falar em ouvir crianças, é óbvio que o Dr. Joaquim teria aqui e enaldeço o facto de pedir a colaboração, havia que ouvir aqui a criança, que era o cão. Portanto, foram feitas várias baterias de testes onde o comportamento do cão exposto a determinadas situações nos iria permitir que vínculo tinha este animal com um dos progenitores. Mas quando fizeste essas perícias, fizeste a perícia do cão sozinho ou do cão com a tutora
e do cão com o tutor. Com ambos, com ambos, o casal esteve. Separadamente. E em conjunto. E em conjunto. Portanto, havia aqui... o casal é suficientemente unido para ir a uma perícia juntos e não é suficientemente unido para tomar uma decisão? Pois. Lá está. Então, depois zangaram-se, não é? Por isso é que se recorre às instâncias próprias para haver uma decisão em relação a isso. E o que é que tu... Como é que se faz? Como é que a coisa se processa? O facto é que esta bateria de testes quer tomar 3 pontos fundamentais, que é, em primeiro lugar, a emoção do cão, em segundo lugar, o vínculo do cão com cada um deles e, em terceiro lugar, a base de condutas que o cão tem com cada um deles. Portanto, e estas 3 baterias de teste vão nos permitir, então, aferir, digamos assim, com qual dos tutores, eventualmente, ele poderia ou não ter uma relação mais forte. Isto era a necessidade. Há aqui também uma inflexão nesta disputa, porque começou por ser apenas uma tutela partilhada, não é? Mas agora parece que já ambos querem a guarda total da cadela, não é? Portanto, alguma coisa nas perícias aqui levou a isso, não? Não creio que tenha sido durante o processo da perícia. Foi exatamente durante o processo de requerer a guarda. Tem a ver com a relação entre as partes no processo, no decorrer do processo. Portanto, segundo as informações que temos... Exatamente. Sugadito, o Dr. Juiz Sugadito, não foi o doutor que disse nada. Bom, então, segundo o acesso que temos à informação, primeiro, como dizia a Maia, o tutor até estava em boa fé a querer uma custódia partilhada, depois com o desenvolver de relação entre ambas as partes, que não temos nada a ver com isso, acabam por requerer uma custódia total. A perícia não muda em relação a isso, ou seja, não se faz mais nada do que já se tivesse feito antes. Não se faz rigorosamente mais nada, mesmo para nós, ou para mim neste caso, isto é irrelevante. O que me importa ali é tentar aferir estes 3 pontos fundamentais, que é a parte emocional do animal, a parte vinculativa aos tutores e a parte de condutas para com os tutores. Isto e faz um relatóriozinho que envias ao Sr. Dr. Juiz. O que eu pedi, isso posso falar, não é? Não tem problema. O que eu pedi era que o Pedro, a PET, avaliasse a vinculação do animal a ambos. Claro. Mas, sabe, é que era isso, não é? Se ele tinha algum tipo de preferência em relação a um ou ao outro. Mas muitas vezes as relações com os tutores varia, ou seja, há uns tutores que o animal vê mais para a brincadeira, os outros que vê mais para o carinho, uns que vê mais como a pessoa que o leva à rua a passear. Isso depois é avaliado também? Isto em termos de perícia, eu consigo avaliar esta questão. Agora, aquilo que era a grande intenção desta perícia era a questão do vínculo do animal e a questão emocional. Se o cão tinha medo de algum deles, de que forma uma guarda partilhada poderia provocar danos emocionais no animal. Esta era a verdadeira intenção da perícia. E deixa-me outra questão, Sr. Juiz, a isto presumo também pode responder. Também se avalia as condições de habitação de cada um dos... Em regra, são pessoas que ambos tinham... Em regra, as pessoas têm condições para ter os animais. Mas, por exemplo, se eu tiver um jardim e não tenho privilégios relativamente a uma pessoa que só tem uma Entramos aqui no regime, não é? Porque o regime, apesar de tudo, ainda remete para a propriedade, não é? Vamos ver o seguinte, do ponto de vista do regime. Aquilo tem apenas 3 artigos, fala sobre a natureza de mamífero com sentimento, caracteriza e depois diz que aplica-se ainda assim o regime da propriedade, porque os filhos têm uma relação de parentalidade e é a relação jurídica que estabelece a relação dos pais com os filhos. E aqui ainda continua a ser a propriedade. Quem registou... Pronto, quem comprou... Quem registou, quem compra, o registro do Não chip. estamos a falar que o animal tem uma prevalência sobre o próprio dono. Aqui a lei é clara sobre isso. Portanto, também é importante aferir se quem é o proprietário do animal. Ou quem adotou, no caso de ser um cão adotado. Vamos dar a seguinte hipótese, não é o caso, por acaso nem é o caso. Que há um que é proprietário, não sei se é o caso, não é porque eu ainda não decidi, mas um é proprietário e o animal tem mais vinculação ao outro que não é proprietário. Aqui temos um problema na lei, não é? Ou seja, porque o proprietário comprou, é dele e portanto... Temos aqui mas já não é uma coisa... Esta é uma questão muito interessante. É uma questão muito interessante porque conflitua com o próprio interesse do animal, não é? Exatamente. É isso. Aliás, o interesse do animal, no limite, é o último. Eu estou entusiasmado para fazer a própria sentença. Eu calculo que sim. Tudo isto tem que ser ponderado. Vamos dizer, ainda não fiz, nem comecei, só fiz recolha de elementos doutrinais
e do legislador, a exposição de motivos do legislador, porque houve vários projetos do PAN, do Bloco de Esquerda, do PS, e onde estão lá as exposições de motivos para eu, no fundo, perceber qual era a intenção do legislador, não é? Para depois. E eu estou, aliás, nem sempre temos assim uma coisa tão interessante, e para mim, que sou apaixonado por animais, ainda mais, não é? Ainda mais. E porque esta sua sentença vai fazer jurisprudência, não é? Pois, será a primeira sentença, não é? E é muito interessante, independentemente de estarmos a falar de um momento menos feliz na vida de um casal, portanto, que é um divórcio, é de facto bastante interessante que se dê a tónica e a atenção aos animais como eles realmente merecem, não é? Eu acho que é o ponto positivo deste caso. E eu vir cá foi um pouco por isso, para dizer que não gostei, quer dizer, estamos num país livre, cada um pode emitir as opiniões que entenderem, não é? Mas a lei já deu esse avanço do ponto de vista de considerar que os animais têm sentimentos e, portanto, não são meramente coisas. E nós temos que aceitar isso e respeitar todas as pessoas que têm animais, claro. E respeitar estas pessoas, aliás, que estão perante mim, que adoram o cão. E isso é uma coisa tão importante, claro, para eles, e a Justiça tem que responder a isto com sentimento e com justiça, não é? Dar a cada um, como dizia Platão, o que é dele. Não é? Será sempre dentro desta... E ao ligar a pensão de alimentos, ou seja, não, desculpa, eu posso ficar com o cão à minha guarda, não, desculpa, o cão come, o cão tem despesas de veterinário, como sabemos, tem razão, nos divórcios acontece isso, sim. Até agora aconteceu. Pronto. Quando eles, por exemplo, decidem, por exemplo, imaginemos, eu tenho 3 cães, mas já me aconteceu, sim, de pessoas que têm 2 ou 3 cães e, portanto, são de ambos. Sim. Não é? E um fica com eles, tem uma despesa enorme. Certo. E eles acordam, no divórcio, uma pensão de alimentos para pagar a parte da alimentação e do veterinário e todos os tratamentos que são necessários. E o ex-cônjuge, que não fica com os cães, foi pena não terem chegado a uma regulação entre eles, porque aqui um deles, não o cão, mas um deles pelo menos vai ficar a sofrer quando for deliberado. Olha, Pedro, nos dias 30 e 31 de outubro realiza-se o 2º Congresso de Justiça Restaurativa da Família e das Crianças na Promoção e Proteção. Este é um congresso que se vai realizar, agora é outro tema, vamos aqui fazer aquilo que chamamos o rodapé. Que congresso é este, Pedro? Bom, este é um congresso que vem no caminho de um trabalho de uma equipa multidisciplinar e acaba por ser 2 dias de congresso, e o primeiro dia é a abordagem, digamos que da operacionalização das equipas que estão a trabalhar. Portanto, em relação a este congresso, se calhar o Dr. Joaquim poderá aprofundadamente abordar melhor aqui esta é um pouco na linha do que estivemos a falar, não é muito diferente. Isto é uma abordagem diferente da justiça, que eu chamo de justiça restaurativa, que não é uma justiça tanto para julgar, mas é uma justiça para ajudar as pessoas a terem outro tipo de comportamentos. E podemos nos inscrever? Podemos. Portanto, há um site, há um espaço onde possamos ir? Há um site que está, enfim, nas redes sociais. Se visitarem o meu Facebook, está lá. Pronto. Da Comissão de Proteção de Crianças e Menores também está. E onde vamos levar o Pedro. Vamos levar o Pedro. Bom, no limite, para explicar se não alguns tiverem casos. como procurar, dirijam-se ao site da Pet Behavior e nós temos lá. Muitíssimo obrigado aos dois. Muito obrigada. Muito obrigado também. Que a sua sentença seja justa.